segundo a minha palavra, durante alguns anos não há de chover aqui em Israel. Ele era um homem de Deus, um homem obediente ao Senhor. Para ele falar, segundo a minha palavra, não há de chover. Se nós abrirmos lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, vai falar que foi 3 anos e meio e não choveu, que Elias falou para cá. E houve aquela perseguição, e o Senhor acolheu Elias, velou pela sua palavra, e realmente não choveu. E ali nós vemos que aquele rio secou, e o Senhor tirou Elias dali, transportou, andando ali para o Jordão, falando com ele, e os povos iam se sustentar. Não faltava nada para eles. É claro que nós vemos que tudo isso é mediante a obediência ao Senhor. Elias era um homem sujeito a menos paixão do que nós. Mas quando nós voltamos para o Senhor, Ele ouve a nossa petição. Nós podemos ver que a Bíblia diz que no reinado do rei Ezequias, o profeta Isaías foi até ele e entregou a mensagem da parte do Senhor, falando que era para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele ia descer a sepultura. Mas nós vemos que naquele mesmo momento, Ezequias, diz a palavra do Senhor, que ele virou para o canto, para o lado da parede, e orou ao Senhor. Mas nós vemos que ele orou ao Senhor com fé, e ele sabia que ele estava em obediência à palavra do Senhor. A Bíblia vai falar que ele falou: Senhor, se eu tenho andado nos seus caminhos, se eu tenho sido reto na tua presença. Uma oração, não de lábio, mas de coração. Porque nós sabemos para onde nós vamos, né? Se nós passarmos para o outro lado. Mas querer ir mesmo, ninguém quer ir, a verdade é essa, né? Querer, às vezes nós não queremos. Mas é conforme o Senhor quer. Mas ele, voltando para o Senhor ali, orou ao Senhor. E Isaías não tinha nem saído do pátio, diz a palavra do Senhor, voltou novamente. E o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida a Ezequias. Tudo isso por causa da sua obediência. E nós vemos que na caminhada de Elias, eu achei interessante que o Senhor falava com Elias, e tudo que o Senhor falava com Elias, ele fazia conforme a palavra do Senhor. O Senhor separou ele ali, para ele passar um certo período, preparando Elias para o que ia vir acontecer pela frente. Muitas das vezes, nós trazemos para o dia atuais, não entendemos o trabalhar do Senhor, até mesmo se recolhemos, ficamos meio abatidos. Mas o Senhor está cuidando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está lhe preparando
grande obra, porque toda obra do Senhor ela é grande. Mas há um preparo para o que possa vir pela frente, para que nós possamos aguentar. Porque muitas das vezes nos abate, nos desanima. A correria não foi diferente. Mas há um trabalhar do Senhor, assim como Deus trabalhou com Moisés, preparou Moisés, aqui está preparando Elias, mais adiante nós vamos ver aquele profeta de Baal. É uma luta, é uma batalha, mas tudo vem de um preparo. E a Bíblia diz que aquele corpus, segundo a palavra do Senhor, ele vinha de manhã, trazia pão, trazia carne, e Elias bebia do ribeiro. Depois vinha à tarde também, trazia pão, trazia carne. Irmão, quando o Senhor determina uma palavra, ela é cumprida. Nós vemos que o povo é uma ave, e vinha com aquela carne, trazia aquela carne, mas ele não comia a carne, ele sabia para quem ele ia dar aquela carne. Como é que pode um animal saber o que ele tinha que fazer? Ele estava sob o mandato do Senhor. Nós vemos a onipotência do Senhor, o poder do Senhor que criou os céus, a terra e o mar, e ele determina para aquele animal fazer o que tinha que ser feito, e era certinho, conforme o Senhor determinou. O corvo não é um animal carnívoro, mas ele também se alimenta da carne. Mas aquela carne tinha um endereço certo. Era para o homem de Deus. Ele trazia de manhã, trazia à tarde, Elias comia, Elias bebia, até aquele tempo determinado. Muitas vezes nós vemos como era a posição desse homem de Deus, que tudo o Senhor provia, e conforme o Senhor provia, ele falava, ele fazia. Ele estava ali na posição o qual o Senhor estava colocando ele, ao ponto de mais lá atrás nós vemos que ele foi tomado em uma carruagem de fogo. Deus tomou para si. Ele foi e mandou ir numa carruagem de fogo. Há um preparo para ele chegar até esse ponto. Sabemos que vai vir obstáculo, vai vir problema, e muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus em nossas vidas. Mas o segredo está em obedecer. Muitas das vezes é melhor obedecer do que sacrificar, porque o trabalhar é o do Senhor. Ele trabalha da maneira, do jeito que Ele quer. E mais tarde nós vamos entender o porquê. Como ele disse para Josué: tenha bom ânimo, somente esforça-te. Você vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Talvez nós não achamos capacitados para uma determinada função. Muitas das vezes, se até acovardamos, mas se nós tivermos bom ânimo, o Senhor é quem nos capacita. Porque o Senhor chama justamente aqueles que se acham que não estão capacitados. Porque Ele prepara
prepara do jeito dele e faz como quer. Cada oportunidade que vier à mão, obedeça. Faz segundo as suas forças. Que o Senhor vai amar a tua fé. A hora que você precisar de clamar ao Senhor, Ele vai estar pronto a te ouvir. Mesmo que não seja da sua maneira, a sua vontade, do jeito que você quer, mas Ele vai te dar uma resposta. E a resposta que Ele vai lhe dar, com certeza vai ser a melhor resposta. Porque no Senhor Jesus não há sombra de variação. Elias estava passando pelo processo com o Senhor separou ele, botou ele ali perto do Jordão, longe daquela população, para trabalhar, para falar com Elias, para preparar para uma grande obra. E assim como foi com Elias, é com cada um de nós. Muitas das vezes o Senhor fala conosco, nos orienta, nos dá uma palavra. Às vezes estamos passando por um problema difícil, seja família, seja uma causa na justiça, seja uma libertação de um familiar, seja uma afronta, e não sabemos por que estamos passando por aqui. Se recolhemos, corre para um lado, corre para o outro, mas o Senhor não nos desampara. O Senhor está cuidando, que nós somos meninos dos olhos do Senhor. E aquele ou aquela que é menina dos olhos do Senhor é uma coisa muito sensível à nossa vista. A nossa vista é comparado com o menino dos olhos do Senhor. Tem muito valor. Tem muito valor. Porque o Senhor Jesus, quando esteve aqui, Ele passou, Ele teve aflição. E Ele deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. É prosseguindo nossa jornada, é caminhando e obedecendo a palavra. Embora ficamos, às vezes, no caminho meio estreito para prosseguir, mas o Senhor vê o nosso esforço, Ele conhece o coração e vê a nossa sinceridade. Está sempre cuidando. Pensamos até que o Senhor já esqueceu de cada um de nós. Muitas das vezes você recorre a um, recorre a outro, nada pode fazer por você, mas o Senhor Jesus pode. Ele está te olhando e Ele está cuidando da sua causa, está cuidando do seu problema, está cuidando da sua saúde, está cuidando da sua família. Ele cuida do seu povo na face da terra, assim como cuidou de Elias. Depois ele chega ali para diante daquela viúva. O Senhor já tinha mandado ele para Sidom, Sarepta. E aquela viúva estava prestes a morrer. E então, mediante a palavra do Senhor, Elias estava ali. O Senhor tinha mandado ele para lá. Primeiro ela fez um bolo para ele, para depois, como o Senhor fala. Uma mulher que não tinha nem para ela, o Senhor abençoou grandemente pela obediência dela ao homem de Deus. E o homem de Deus também na obediência. É assim que Deus faz.
E Deus deu grande vitória àquela mulher também, porque aonde o homem passava, a mulher falava, aí vai o homem de Deus. Aleluia. O homem que Deus levantou, o homem que Deus preparou, para depois ser tomado numa carruagem de fogo e deixar seu sucessor, que foi Eliseu. Às vezes, irmão, para a gente chegar na posição que Deus quer, é com luta mesmo, é com barreira, é com dificuldade. Não é fácil. Mas o Senhor, em momento algum, nos ampara. Ele falou que quando passasse pelo fogo, estaria conosco. Quando passasse pelas águas, não submergirão. Qualquer batalha, qualquer luta, qualquer dificuldade, o Senhor está conosco. E é Ele quem cuida de nós. Possamos continuar nessa caminhada, obedecendo. Mesmo se nós não tivermos muita força, mas a pouca força, com a pouca fé, o Senhor acrescenta. Não temos porque o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor agradece a minha vida, a oportunidade, em nome de Jesus, pastor José,